João, capítulo 1. João, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 14 até o 18. Quem achou, diga amém, por favor, para saber o que você achou. Glória a Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 14 até o 18. Bem mesmo assentados, mas com reverência ao texto sagrado, diz assim a palavra do Senhor. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. A sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Amém? Feche seus olhos por um instante, vamos orar pelas nossas vidas, pedir que a palavra do Senhor fale conosco nessa manhã. Pai querido, nós estamos aqui no primeiro culto de 2025 na Tua presença, Pai. Nós estamos com essa rica oportunidade de expandir o nosso conhecimento, mas sobretudo, Pai, colocar a nossa própria vida à disposição para viver a partir do conhecimento que vamos obter ao longo de todo esse ano das Escrituras, sobre o que é uma vida de plenitude. Pai, que a Tua palavra fale com a Tua igreja nessa manhã, que a Tua palavra fale com aqueles que irão assistir essa transmissão, que a Tua palavra fale, ó Deus, de um modo particular, vivo, operante, e gere em nós a verdadeira fé, Pai, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Que nessa manhã o Teu Espírito tenha total liberdade para, através da Escritura, despertar a nossa consciência, avivar o nosso coração e nos trazer a um lugar de obediência da Tua palavra. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O título da mensagem que nós vamos compartilhar com você hoje está projetado aqui, é um convite à plenitude. Vamos repetir isso? Um convite à plenitude. Queridos, ano passado nós trabalhamos ao longo do ano o tema da entrega. 2024 foi o ano da entrega. E 2025, o direcionamento aqui é o ano da plenitude. É sempre importante nós esclarecermos uma coisa. Quando nós dizemos ou trazemos uma palavra específica para aquele ano da igreja, é simplesmente o entendimento de uma área, de um aspecto da vida cristã que nós como igreja podemos e precisamos aperfeiçoar. Isso não significa que a gente vai pregar só sobre plenitude em 2025, nem significa que você vai pensar só nisso e esquecer as outras áreas da vida cristã. Não, a vida cristã ela é completa e complexa. Ela é detalhada, temos muitas coisas para aprender em 2025, mas como igreja há esse entendimento de uma palavra para nós crescermos em uma área específica, sermos uma igreja cada vez mais completa, mais madura, mais profunda na busca do Senhor e no fazer a vontade de Deus. É esse o objetivo que nós temos quando trazemos uma palavra. Então, por que, é a primeira pergunta que eu vou responder para você nessa manhã. Por que 2025 é o ano da plenitude? Antes de nós entrarmos no texto.
No ano da entrega, 2024, nós trouxemos, falamos sobre como uma vida de entrega, ela é fundamental, quando rendemos tudo aos pés de Cristo, quando entregamos tudo que temos, somos, nossas aptidões, nossos recursos, nossa inteligência, nosso tempo a Cristo, e isso glorifica o nome de Deus, isso traz glória ao nome de Cristo, isso faz o reino de Deus avançar. Ou seja, a nossa entrega, ela é fator fundamental, usado por Deus para fazer avançar o seu reino. O reino de Deus avança, dentre muitas coisas, porque o seu povo se entrega à vontade de Deus e faz essa vontade, vive essa vontade. Em 2025, nós vamos fazer o caminho oposto. Em 2024, falamos muito sobre aquilo que nós fazemos para Deus, aquilo que nós entregamos para Ele, aquilo que nós rendemos aos pés de Cristo. Em 2025, nós fazemos o caminho contrário. Nós vamos meditar e entender sobre tudo aquilo que Deus já tem nos dado. Por isso que é o ano da plenitude. Plenitude envolve, portanto, ao longo de todo 2025, você entender que a vida cristã, ela traz consigo desafios, ela traz consigo lutas, ela traz momentos de choro, mas ela é uma vida plena. E o despertar necessário para isso, a necessidade, de nós despertarmos para isso, ela vem justamente pelo fato de que, muitas vezes, grave isso, muitas vezes, temos vivido a vida cristã sem desfrutar, sem aproveitar de tudo que ela pode proporcionar. De todas as riquezas que há na vida cristã, de todos os prazeres e alegrias que há na vida cristã. Eu tenho certeza que você, antes de ser um servo, uma serva de Deus, para aqueles que já conhecem a Cristo, já devem ter pensado que a vida cristã é uma vida sem graça, sim ou não? Eu pensava assim, mesmo sendo um pré-adolescente quando entreguei a minha vida a Jesus. Mas uma criança, pré-adolescente ali, que já tinha implantado na consciência que a vida cristã não tem graça, que ser crente é uma coisa muito ruim, que o crente é um camarada ou uma moça, uma pessoa carrancuda, que não tem alegria nenhuma na vida. Mas irmãos, uma vez compreendendo a plenitude que recebemos de Deus, a nossa vida ganha cor. Tem cristãos que estão vivendo uma vida em preto e branco, só porque ainda não entenderam tudo que receberam quando ganharam a salvação. Então, quando falamos sobre ano da plenitude, quando falamos sobre viver a plenitude do Senhor, estamos falando sobre viver a vida não no preto e branco, mas no colorido, TV a cores, vida com cor, vida com propósito, vida com sentido, vida com riqueza. Você com certeza já deve ter visto um quadro bonito, um quadro bem pintado. Eu gosto muito de um quadro de Rembrandt, não o Rembrandt Júnior, que é o narrador, mas o artista que deu nome ao Rembrandt Júnior, que é o narrador. Rembrandt tem um quadro chamado A Tempestade. Meus irmãos, tem tanta coisa que é o retrato dessa passagem que nós cantamos aqui na música Sossegai. E há tantos detalhes, há tanta riqueza. Meus irmãos, quando nós percebemos, entendemos a plenitude do Senhor, é como se nós estivéssemos contemplando um quadro bonito. Tem pessoas cuja vida cristã, para elas é monocromática, é sem significado, é sem riqueza, é sem beleza, é sem detalhe, é sem complexidade. Mas quando entendemos a plenitude do Senhor, a nossa vida ganha cor, ganha complexidade, ganha profundidade, ganha alegria, ganha detalhes. Porque Deus, o Deus da plenitude, Ele está nos detalhes. Eu vou contar uma história para ilustrar mais uma vez o que eu estou querendo dizer com plenitude. Você talvez já tenha ouvido essa história. Um rapaz trabalhava na firma e chegou o final do ano, teve um sorteio na firma e ele ganhou, olha que maravilha, um ingresso para um cruzeiro de férias de 15 dias. Quem queria ir para um cruzeiro de férias? Eu queria. Tinha só que conversar com a junta para ver se eles me liberavam, tirar uma folguinha para ir para o cruzeiro. 15 dias de férias no cruzeiro. Só que era um cruzeiro de altíssimo padrão. E aí ele começou a se planejar, e aí ele chega no cruzeiro e ele diz: tudo aqui é muito caro, é um cruzeiro de alto padrão. Então eu vou levar para o cruzeiro sanduíche, aquele sanduíche que a gente leva na viagem. Vou levar fruta na minha bolsa. Eu vou levar. E quando ele fez isso, ele foi
né, regando aquela alimentação, aqueles lanches que ele levou, né, e via aquelas pessoas dos banquetes, e disse, como eu queria participar desse banquete, mas eu não posso, porque é muito caro. E aí ele vai e passa os 15 dias, 14 dias, quando chega no 14º dia, acabou o sanduíche, acabou as frutas, todos os lanches que ele levou, ele já tinha jejuado 24 horas, ele está tremendo de frente da mesa maravilhosa do cruzeiro, até que alguém que tinha observado toda essa movimentação deles, por que você não fez nenhuma refeição? Não, porque é muito caro. Aí a pessoa disse, você não sabia que na passagem do cruzeiro estava incluso todas as refeições? A vida cristã de quem não vive a plenitude de Deus é exatamente como essa pessoa que foi convidada para esse cruzeiro e não sabia que tudo que tinha lá estava incluso na passagem, estava incluso no ingresso. Então, irmãos, eu quero meditar com você em 2 domingos esse texto de João. Então fica aí o desafio para a semana que vem você estar aqui para ouvir a segunda parte desse sermão, o convite à plenitude. Então, o Evangelho de João, meus irmãos, onde está inserido esse texto que nós acabamos de ler, é um evangelho que nós falamos que ele traz uma alta apresentação, uma elevada apresentação de Cristo. Por quê? Porque João, diferente dos outros 3 evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João ele foi escrito um pouco depois desses evangelhos. Quando já começava no seio da igreja, começavam a surgir heresias, falsos ensinos, questionando a divindade de Cristo. E aí João então, que a essa altura era provavelmente o último dos 12 apóstolos vivos, ele escreve este evangelho, totalmente diferente dos outros, dos sinóticos, com o objetivo de Mateus. O evangelho de Mateus tinha o objetivo de apresentar Cristo como o rei, o descendente de Davi prometido. Marcos apresenta Cristo como alguém que está a serviço do Pai, da obra de Deus. Marcos é dinâmico. Lucas apresenta Cristo como aquele que está próximo do sofredor, daquele que sofre. Mas João apresenta Cristo como o Deus que se fez carne e habitou entre nós. É isso que ele diz ao iniciar o capítulo e também na passagem que nós acabamos de ler. Por isso que o Evangelho nós entendemos completamente a divindade de Cristo, o seu aspecto divino, o fato de que Jesus é Deus. É sempre importante lembrar, meus irmãos, o Deus que nós adoramos é uma trindade. É 3 e é 1. É uma triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos eles são Deus e são um. Pastor, me explique isso. Nunca vou conseguir explicar completamente para você, irmão. Trindade se recebe com fé, não se explica. Já diz uma frase de um autor conhecido, né? Ou você morre tentando explicar, ou você perde a cabeça, tentando explicar a trindade, ou você perde o coração tentando negá-la. Nós não fazemos nenhuma dessas coisas. Nós recebemos em fé a trindade. Há algumas coisas que foram reveladas no texto, mas a trindade é infinita, meus irmãos. Se nós explicássemos ela por completo, Deus deixaria de ser Deus. Ok? Então, João é esse evangelho, ele tem esse objetivo. E aqui, meus irmãos, é justamente no seu primeiro capítulo, na introdução, em que ele está falando sobre esse Filho de Deus, esse verbo que estava com Deus na criação e por meio de quem foram feitas todas as coisas. É falando desse verbo que João, ele traz para nós a ideia de plenitude. Se você observou, no centro desse texto está o versículo 16: todos recebemos da sua plenitude. Já vou explicar o que significa essa palavra. Então, Jesus, irmãos, é aquele que possibilitou a plenitude para nós. Todos recebemos da sua plenitude, diz o Evangelho de João aqui. Então, a primeira pergunta que eu quero responder para você nessa manhã, baseado então nesse convite à plenitude, convite a uma vida de plenitude, é: por que ela é possível? Por que é possível ver uma vida de plenitude, meus irmãos? E o próprio texto nos explica. Jesus, que é o verbo, a palavra, ele se fez carne e habitou entre nós. É o advento de Cristo, é a chegada de Cristo, é a descida do Filho de Deus até nós, que se fez uma criança, que se fez como um de nós, como celebramos aqui no Natal. É a chegada desse Cristo que possibilitou que nós vivêssemos a plenitude. A Bíblia diz que Jesus, olha que coisa, o apóstolo Paulo fala, ele veio na plenitude dos tempos.
Ao longo do ano nós vamos falar um pouquinho sobre plenitude dos tempos. Ele veio no momento certo. Ele veio na agenda correta de Deus. Ele veio dentro de um planejamento muito tempo atrás feito, na eternidade. E Deus executou o seu plano. Às vezes, meus irmãos, algumas pessoas acham que Deus não está no planejamento. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não é o meu caso. Mas eu conheço pessoas que quando vão pregar, elas pregam no improviso. Conheço pessoa que ela chega na igreja, chega no lugar que ela vai pregar, na agenda que ela vai pregar, e ela não sabe o que ela vai pregar. Ela fica esperando Deus dizer alguma coisa. Ou seja, ela está improvisando, sim ou não? Não houve uma preparação, não houve um estudo, não houve um planejamento. Eu não nego que algumas vezes Deus pode falar através de um mecanismo como esse. Mas, queridos, nosso Deus, Ele planejou todas as coisas. Ele, segundo a sua soberana vontade, Ele delimitou o tempo para cada propósito, para cada coisa. Então Deus está sim no planejamento. É por isso que já temos o calendário dos próximos 6 meses na igreja, porque Deus também mora no planejamento. Quando os planos falham, aí sim, aí a gente confia no Senhor e deixa Deus tomar mais uma vez, como Ele sempre está no controle e descansa no controle do Senhor. Mas não há perigo, não há medo, não há problema em planejar. Não é contra Deus, pelo contrário, a palavra do Senhor fala isso, que vem do coração do homem os planos, mas a última palavra vem de Deus. Então faz parte da nossa vida planejar. É por isso que nós entregamos no último culto do ano, e se você não recebeu, né, ao final você pode pegar com os irmãos ali na recepção, o nosso planner, nosso calendário litúrgico 2025, e também uma parte atrás desse calendário onde você vai colocar suas metas para 2025, aquilo que você planeja. Saiba o que você quer, meu irmão, minha irmã. Você precisa saber o que você quer. Mas voltando aqui para o que nós estávamos falando a respeito desse plano de Deus. A plenitude, ela é possível, meus irmãos, porque Cristo veio até nós. Há uma frase que diz: o Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Eu faço uma paráfrase dessa frase. Eu aproveito esse entendimento para dizer hoje: aquele que era pleno, cheio de glória, aquele que habitava no meio dos serafins, ele se tornou vazio da sua glória, assumiu a forma humana, para que nós, que estávamos esvaziados pelo pecado, pudéssemos viver em plenitude. Então, Jesus, aquele que tinha tudo, que era o detentor de todas as coisas, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, Ele se esvaziou, irmãos, e porque Ele se esvaziou, nós podemos ser cheios. Porque Ele se esvaziou, assumiu a nossa condição, nós podemos viver em glória e majestade a destra de Deus, como viveremos na eternidade. Porque Jesus se esvaziou, nós assumimos um status que jamais poderíamos ter assumido sem essa graça de Deus. Então, irmãos, Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, vai falar sobre esse esvaziamento de Deus. Fala sobre Jesus ter se esvaziado da sua glória, assumido a forma de servo, e achando-se na forma de servo, ele se esvaziou ainda mais, até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se curve, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É por causa de que Jesus se esvaziou que nós temos plenitude. É só isso porque ela é possível. É só por isso que ela é possível. Agora, meus irmãos, pense no que significa esse esvaziamento de Jesus. O que é aquele que tem toda a glória e majestade de Deus se transformar como um de nós. Assumir as nossas limitações, embora sabemos que Jesus não pecou enquanto esteve entre nós. Pense um pouco sobre esse esvaziamento. Eu vou lhe dar um exemplo, para você pensar um pouco sobre isso. Eu estava conversando certa vez com um amigo que fazia engenharia, né? E aqueles que já fizeram, que fazem engenharia, sabem que as matérias de cálculo, né? As matérias ali iniciais do curso são terríveis. As pessoas correm. Maíra fez um bom tempo em engenharia e o negócio é seríssimo. Irmã Isabela também fez engenharia, não é isso? E aí, eu conversando com esse amigo, ele disse: olha, o professor chegou na sala, cálculo 1 ou cálculo 2, aí desenhou lá essas paradas assim, integral, derivada, essas coisas tenebrosas, desenhou lá todo o cálculo. E depois que ele fez todo o cálculo no quadro, ele olhou para os alunos e disse assim: olha, gente, deixa eu pedir um favor a vocês. Olha o que o professor pediu.
Fazer isso aqui que eu acabei de fazer no quadro, para mim, é como beber água. Eu não tenho ideia do que é não saber fazer isso aqui. Então eu preciso que vocês sejam muito claros com as dúvidas de vocês, quando vocês forem perguntar alguma coisa sobre essa integral, essa derivada que eu acabei de fazer aqui. Eu faço isso há tanto tempo que eu não tenho ideia do que é não saber fazer isso. Parabéns, em primeiro lugar, para a humildade do professor. Mas o que é que ele está querendo dizer? O que é que ele queria dizer com essa frase, irmãos? Ele queria dizer, diferente de vocês que não estão entendendo nada que eu estou colocando no quadro, eu estou tão elevado que para mim é difícil descer até a condição de vocês para entender as dúvidas que vocês têm. Agora, meus irmãos, se esse desnível acontece entre dois seres humanos, imagina o que é o Todo-Poderoso, aquele por meio de quem foram criadas todas as coisas, se esvaziar e vir até a nossa condição. E diferente do professor que não conseguiu, Jesus conseguiu. Ele assumiu nossas dores, nossas limitações, tinha fome, tinha sede, teve suas fraldas trocadas, foi amamentado. E tudo isso, meus irmãos, para que pudéssemos viver a plenitude do Senhor. Agora, uma segunda coisa que eu quero dizer ainda dentro dessa pergunta: por que a plenitude foi possível? Uma vez que Jesus executou um plano desse tamanho, que envolve o seu esvaziamento da sua glória. Meus irmãos, que coisa triste, que coisa lamentável é quando nós trocamos essa plenitude acessível a nós por qualquer outra coisa. Eu quero ler 2 textos com você. Faço questão que você abra eles. Primeiro, abra em Jeremias, capítulo 2. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias 2, 13. Olha o que diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Preste atenção. E isso é Deus dizendo, não é para os gentios, não é para quem não conhecia Ele. Como é que começa o versículo? O meu povo. Isso foi dirigido à nação de Israel. Por aplicação, podemos dirigir a nós também, que somos povo de Deus. Às vezes tem gente que está lendo a Bíblia assim e diz assim: eita, que bom que fulano soubesse ou lesse isso na Bíblia. Às vezes tem coisas na Bíblia, por exemplo, aquele famoso versículo: eis que estou à porta e bato. A gente usa nos evangelismos, mas Jesus disse isso para uma igreja. Quando nós entendemos, às vezes, alguns textos, fica mais claro o que é que o Senhor está querendo dizer nos pormenores. Mas veja, olha o que diz o versículo 13: o meu povo, ou seja, não foi ninguém que não conhecia Deus, foi o povo de Deus. O meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Segundo, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. São esses os 2 crimes do povo de Deus, e meus irmãos, esses crimes ainda são cometidos hoje. Pessoas que já conhecem a Cristo e que largam toda a plenitude, toda a liberdade, toda a alegria, tudo aquilo que é proporcionado pela vida cristã por cisternas rotas, cisternas rachadas, trocam a água viva por uma água salobra. Meu irmão, você já bebeu água salobra? Que coisa tenebrosa. Em vez de tomar água mineral geladinha, top, você trocar isso. Ninguém em sã consciência faz isso, mas o povo de Deus faz às vezes. Ninguém em sã consciência trocaria essa água maravilhosa. Meus irmãos, o pastor Roger uma vez veio falar comigo e disse: pastor, a igreja de vocês, o espaço de vocês lá é tão bom que até a água de lá é gostosa. Eu disse: que maravilha, meu irmão, coisa boa. Eu gosto mesmo da água daqui. Às vezes eu venho com uma sede, bebo uns 5 copos d'água daqui desse filtro. Maravilha. Aí você troca essa água pela água
da praia, de uma praia, e bebe o copo. Só a pessoa estando maluca para fazer isso. E às vezes o povo de Deus faz essas maluquices. E outra, Deus disse que a água que ele representa estava disponível, mas o povo tinha trocado por cisternas que eles mesmos cavaram. Às vezes os substitutos que o povo de Deus encontra para a plenitude que há no Senhor são criados por eles mesmos. Meus irmãos, quantos estão trocando nas igrejas por aí a plenitude de Cristo, o senhorio de Cristo, pelo senhorio de um homem? Para dizer assim, não, esse é o meu pastor, e o pastor assume, o líder da denominação assume o lugar de Cristo. Meus irmãos, isso é uma cisterna rachada. Não troque Cristo, não troque a presença de Deus por cisterna rachada. Tem gente que se contenta. E aí, irmãos, ontem, nós tivemos um encontro de pastores. E aí, voltamos lá em Limoeiro, encontro de pastores. Muito bom, tempo especial com os pastores aqui da região da nossa igreja Nazareno. E meus irmãos, lá tinha uma feijoada. E, meus irmãos, eu trabalhei nessa feijoada, né? O queixo ficou daquele jeito quando terminou. Comi valendo. Sem gula, gula é pecado, mas comi de verdade, irmãos. Feijoadazinha, aí depois veio picolé. Eu digo, eita coisa boa, comi dois picolés. Aí voltamos de Limoeiro. Quando chegou aqui, minha esposa fez, eu estou com tanta vontade de comer um cachorro quente. Eu digo, misericórdia, um cachorro quente ainda. Aí chegamos em casa, passou um tempinho, estava lendo, estudando algumas coisas, aí mesmo, vamos comer um chocolate. Eu digo, meu Deus! Quando eu fui tomar um comprimido, meus irmãos, antes de dormir, de dor, que eu estou todo dolorido da academia, voltei de novo mais uma vez. Quando eu fui tomar o comprimido, irmão, o comprimido nem descia direito, que estava feio a coisa. Às vezes é exatamente isso que acontece com alguns de nós. Nós estamos tão cheios das águas de cisternas rachadas, que a mesa de Deus fica sem graça para nós. O banquete mais extraordinário fica sem graça para quem está sem fome. O banquete mais extraordinário fica sem graça para quem já se encheu. Não troque Jesus por cisternas rachadas. Não troque a plenitude de Cristo por cisternas rachadas. O nosso coração ele é muito especialista, ele é bonzinho todo do nosso coração para achar substitutos para Cristo. Mas qualquer substituto de Jesus é cisterna rachada. Amém? Mas eu quero ler um outro texto com você. Eu disse que eram 2, né? Isaías, capítulo 55. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Olha o que diz o texto, irmãos. Venham, quem? Os ricos, os pobres, os caruaruenses, os brasileiros, os americanos. Não, todos. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro. É só na presença de Deus que a gente compra coisa sem dinheiro, meu irmão. Sem dinheiro e sem custo. Aí olha que pergunta, mesma pergunta que tem a ver com as cisternas rachadas. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. A mesa está posta, irmãos. A plenitude de Deus está acessível a todos, mas a gente deixa de comprar gratuitamente dessa mesa, né? Comprar gratuitamente parece contraditório, mas está no texto. Comprem sem dinheiro. Para gastar a nossa vida, os nossos dias, com aquilo que não é pão. Irmãos, sempre que eu tenho a oportunidade, eu compro pão aqui, da padaria Divinópolis.
Quando a gente casou em Maíra, a gente tinha uma padaria maravilhosa perto da gente para comprar um pãozinho. Eu oro para que uma filial de uma padaria boa abra lá no Chique Chique, perto de onde a gente mora, irmãos. Porque a padaria é a única que tem lá perto de casa. O pão do dia parece dormido e o dormido parece estopa. É triste o negócio. Mas só tem ela. Aí de vez em quando eu compro aqui. Um pãozinho bom. Um dia o pão, às vezes o pão vem sem formato, irmão. Parece um U pão. Você não tem nenhum trabalho assim de fazer, fechar o pãozinho, ficar aquela coisinha bonitinha para você. Bruno sabe o que eu estou falando. Você se mudou por causa do pão. Está revelado que o nosso irmão Bruno agora está no bairro universitário. É o pão. Meus irmãos. E aí às vezes eu vou na minha mente de comprar uns 8 pães. Aí quando eu vejo a situação, boto só 5. Tá bom. A gente bota a ácido da manteiga na chapa para ver se ele dá uma animada no coração. Irmãos, a gente está brincando assim, mas a plenitude, volto a dizer, eu vou bater nessa tecla hoje, a plenitude de Deus está acessível. Você não há pré-requisitos. O único requisito para acessar a plenitude de Deus, todos nós temos. Somos pecadores. Todos nós temos esse requisito, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. O ingresso para o cruzeiro, do exemplo que eu dei, é sermos pecadores. E que bom, todos nós atendemos esse pré-requisito. O mais novo e o mais maduro. O mais rico e o mais pobre. O mais inteligente e o mais faltoso de inteligência. Todos nós temos o fato sobre os nossos ombros que somos pecadores. E podemos então acessar essa plenitude, queridos. A plenitude que vem de Deus, portanto, supera tudo. No versículo 15, João, ele dá testemunho de que Jesus é superior a ele. Veja, volta lá para o texto de João agora, que é o nosso texto hoje. Volta lá para João 1. João 1, veja que coisa, irmãos, o versículo 15 diz, João dá testemunho dele, ele exclamou, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Aquele que vem antes de mim é superior a mim. Ele está falando sobre Cristo. Ele está dizendo, olha, enquanto as pessoas estavam em polvorosa, estavam uma agitação, quem é esse profeta, falando de João Batista, né, que está atraindo multidões para o deserto, as pessoas estão indo lá para ser batizadas por ele. João diz, olha, eu não sou o mais importante, eu sou um anunciador, eu sou um proclamador. Aquele que vem depois de mim, ele tem a primazia, ele está em primeiro lugar, porque ele é anterior a mim, ele é o próprio Deus. E o mesmo texto que nós acabamos de ler, diz... Todos recebemos, versículo 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, João está dizendo que a revelação que foi dada através de Moisés era parcial, era uma parte de um todo, e que Jesus veio trazer aquilo que era o completo. Meus irmãos, nós estamos falando, quando falamos de Moisés, o texto está falando do maior líder do Antigo Testamento, e um dos maiores líderes que já pisou nessa terra. E João evangelista está dizendo, olha, aquilo que foi dado por Moisés, com todas as coisas que foi concedido a ele executar, todos os sinais, todas as maravilhas, aquilo que foi dado por Moisés é só uma parte. A lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade, ou seja, a revelação completa, plena, perfeita de Deus, vieram através de Jesus Cristo. O que é que essas duas coisas falam para nós? Essa postura de João e essa afirmação de João evangelista dizem para nós. Elas dizem, meus irmãos, que nós temos uma plenitude que supera todas as coisas que vieram antes e o que vai vir depois. Queridos, a igreja que entender, ou quando a igreja brasileira entender que por carregar Cristo, ela carrega a plenitude, ela carrega a mensagem de salvação completa, ela carrega algo que é superior a qualquer proposta que há no mundo. Irmãos, a igreja ela vai fazer diferença na nossa nação. Por quê? Porque as pessoas elas estão sedentas, o mundo está sedento, há uma insatisfação na alma humana.
Aí o ser humano, a humanidade, ela bate na porta dos governos humanos, do Estado, e o que o Estado tem para oferecer? Não, eu lhe dou para você uma previdência social, eu entrego para você, em tese pelo menos, né? Saúde, parque, eu entrego para você estradas, eu entrego para você uma zeladoria pública, pelo menos, como eu volto a dizer, em tese, né? Assim que deveria funcionar. As pessoas vão para as ONGs e perguntam: ONGs, o que vocês têm nas mãos de vocês? Nós temos bandeiras, nós temos a bandeira do meio ambiente, nós temos a bandeira da segurança, nós temos a bandeira do combate à violência infantil, nós temos essa bandeira que nós carregamos como ONG. Mas, meus irmãos, o único lugar que as pessoas irão e que elas encontrarão Cristo, e com Cristo plenitude, e com Cristo vida plena de verdade, é a igreja. É por isso, meus irmãos, que o projeto principal de Satanás é acabar com a igreja e fazer as pessoas procurarem ONGs. Não tem problema você fazer parte de uma ONG, está tudo certo, desde que não seja uma ONG ruim, com uma bandeira ruim. Fazer as pessoas procurarem movimentos sociais, fazer as pessoas confiarem no governo, no Estado, fazer as pessoas procurarem por outras pessoas que vão liderá-las, que vão ser o norte da vida delas. Essa é toda a alegria de Satanás, que as pessoas não encontrem um lugar onde Cristo é pregado, entronizado, e onde a plenitude de Cristo é vivida. Eu lembro, irmãos, vou contar um outro exemplo, para mostrar para você o que nós temos nas nossas mãos como igreja, o que nós carregamos. Veja, irmãos, os levitas no Antigo Testamento, eles carregavam a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um baú feito de madeira, revestido de ouro puro. Na tampa da Arca da Aliança tinham 2 querubins, com as asas voltadas assim, e tinham uns vergalhões, umas varas que eram atravessadas na arca, nas argolas da arca, e aí os levitas carregavam. E a arca, aqueles querubins no propiciatório, na tampa da arca, eles simbolizavam a glória de Deus. Ou seja, de um certo modo, quando o povo migrava de um lugar para outro, o que eles estavam carregando nas costas era a glória de Deus. É por isso que vinha ali a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, para simbolizar, para marcar essa presença de Deus. O mesmo acontece conosco, irmãos. Não existe, se você pensa que existe, eu sinto muito quebrar esse paradigma, mas eu vou quebrá-lo. Não existe levita hoje em dia. Todo o povo de Deus é levita. Veja, os levitas, eles eram consagrados à parte do povo de Deus para servir a Deus, e a Bíblia diz que a porção deles era o Senhor. Irmãos, isso se aplica a toda a igreja. Levita não é quem está no ministério do louvor. Levita é todo aquele que pertence a Cristo, porque a nossa herança é o Senhor, a nossa porção é o Senhor, nós somos separados para Ele, nós somos sacerdócio real. Ele nos constitui o reino e sacerdote, como diz Apocalipse capítulo 1. Então todos nós somos levitas, todos nós carregamos a glória, somos portadores da glória do Senhor, e não mais apenas uma tribo, como acontecia no Antigo Testamento. E aí, irmãos, como eu dizia, nós carregamos, a igreja carrega, a igreja é a única instituição do mundo, e quando eu digo igreja, digo a igreja que prega fielmente a palavra do Senhor, todos aqueles que têm a palavra de Deus como autoridade máxima, são portadores dessa presença de Cristo. Aí me diga, meus irmãos, se em 2025 alguém bate na porta, alguém nos visita, bate na porta da igreja e chega aqui e encontra outra coisa que não é Cristo. Quantas vezes eu já não me entristeci em visitar locais de culto, em que toda uma palestra foi dada, porque não dá para chamar de pregação, palestra, toda uma palestra foi dada, e Jesus não foi mencionado uma vez, a Bíblia não foi aberta uma vez, a Escritura não foi exposta uma vez. Meus irmãos, há uma parábola que Jesus contou a respeito de uma pérola de grande valor, e que foi encontrada por um comerciante, e ele vendeu absolutamente tudo que ele tinha em prol dessa única pérola de valor, e ela para nós é o Evangelho, é Cristo, é a mensagem de salvação. Nós temos essa pérola nas nossas mãos, nós temos essa pérola de grande valor nas nossas mãos, irmãos. Nós achamos,
esse lugar, nós achamos Cristo, nós somos achados, na verdade, por Ele. E meus irmãos, eu estava esses dias procurando um lugar para ajustar umas roupas, né? Umas roupas de terno. Aí disseram, vá no alfaiate fulano de tal. Ele está me devendo uma visita, inclusive aqui, que ele é irmão em Cristo. Vou lá esses dias cobrar ele. Vá lá no irmão fulano, que ele é alfaiate. O irmão, meus irmãos, ele tem aí perto dos seus 80 anos. Pense numa brutalidade. Quando eu cheguei, seu Lunga. Aí, enquanto a gente conversava, ele disse assim, seu Teles Peixoto. Ele disse assim, a alfaiataria está acabando, meu pastor. Está se acabando a arte da alfaiataria. Aqui em Caruaru você só vai achar eu e o mineiro, que é um mineiro que eles que tem não sei aonde, que é alfaiate também. E meus irmãos, ficou bem ajustada a roupa que eu dei. Ficou maravilhoso o serviço que eu pedi para ele, solicitei para ele fazer. Meus irmãos, nunca mais eu largo esse homem, porque eu achei um bom serviço. Acontece assim com você também? Você vai num bom costureiro, vai num bom design de sobrancelhas, né? Eu preciso, né? Minha sobrancelha, meus irmãos, tem 30 quilômetros quadrados. Minha esposa, ela apara a cada 2 dias, daqui a pouco ela volta a ficar do mesmo tamanho. Por isso que quando eu suo muito assim, aí desce para o óculos, é uma maravilha. Deus me deu uma baita sobrancelha, glória a Deus. Você encontrou alguém que presta um bom serviço, você se abraça com aquela pessoa, porque é difícil encontrar bom serviço, sim ou não? Você encontra um barbeiro, você diz, eu vou me abraçar com esse barbeiro, nunca mais eu saio dele, porque é um bom barbeiro. Você encontra um alfaiate, você encontra... Agora, irmãos, se nós fazemos isso com um bom serviço, que dirá com a pérola de grande valor, Jesus Cristo, nós achamos, meus irmãos, o tesouro mais precioso da face da terra. Nada no universo se compara a Cristo. Nada. E aí, esse tesouro, essa plenitude não pode ser retida. Já encontramos o completo tesouro, mas às vezes não temos desfrutado dele. Essa é a grande reflexão para o ano 2025. Você já serve a Cristo, você já foi salvo, você já foi convidado e já até entrou no banquete. Mas, irmãos, a parábola do banquete, ela tem um asterisco. Ela diz que o rei, ele faz uma revista nos convidados que chegaram para o banquete. E ele percebe que tem pessoas que não estão com vestes nupciais. Tem gente que entra no banquete, meus irmãos, mas não consegue desfrutar dele. É sobre isso que nós falamos quando nós falamos sobre plenitude. Viver a vida cristã em todos os seus aspectos, de um modo completo. E agora eu termino falando sobre os significados de plenitude. O que significa plenitude? O que é essa palavra, essa expressão? Meus irmãos, plenitude no original é a palavra pleroma, aqui no texto grego de João. E ela é uma palavra que a gente chama de polissêmica. O que é uma palavra polissêmica? É uma palavra que tem muitos ou vários significados. Por exemplo, no português, uma palavra polissêmica é a palavra manga. Manga tem pelo menos 2 significados: manga, a fruta, e manga da roupa. Ou seja, é uma polissemia, ela tem vários significados para o mesmo termo. E a palavra pleroma no grego, ela tem vários significados. Eu vou trazer alguns para vocês, para você entender o que a Bíblia está trazendo no seu original, quando ela fala sobre plenitude. Plenitude primeiro significa aquilo que tem sido preenchido, está sendo enchido aos poucos. Segundo, essa expressão ela é usada para descrever barcos cheios de pessoas trabalhando, aqueles navios mercantes, que tem várias pessoas, tem soldado, então essa expressão ela é usada para descrever um navio cheio. Terceiro, no Novo Testamento ela tem um significado especial de o corpo de crentes, a igreja, cheio da presença, poder, ação e riquezas que há em Cristo. Isso também é o significado de plenitude. É o povo de Deus cheio dessas coisas. Há um quarto significado, pleroma, plenitude aqui traduzido para nós, significa aquelas coisas com as quais o navio está cheio, né? Sabe aquele navio pirata que eles abarrotam de barril de tesouro, de especiarias, né? Então você diz que aquele navio está cheio, é o significado dessa palavra plenitude. Mas plenitude também significa cumprimento, consumação. Quando algo foi completo. A obra de Cristo em nós é plena porque foi completa. Não há nada a acrescentar àquilo que Cristo fez.
Significa também consumação, significa abundância. Pleroma significa abundância. Irmãos, quando falamos que 2025 é o ano da plenitude, falamos sim sobre abundância. A abundância não é só de dinheiro. Vida abundante não é só sobre dinheiro, é de alegria. Estamos falando de paz, estamos falando de propósito, estamos falando de entendimento, estamos falando de conhecimento de Deus, estamos falando de intimidade com Deus. E plenitude envolve abundância em todas essas áreas. Não tenha medo de falar sobre abundância, tenha medo de pregar ou de viver teologia da prosperidade que não tem na Bíblia. Mas a Bíblia fala sobre a abundância ao nos dizer que em Cristo nós recebemos a plenitude do Senhor. E semana que vem nós continuamos esse sermão. Vou pedir que você fique de pé. Irmãos, 2025 está só no começo. Está só no começo. Deus está em cada um dos próximos dias que nós iremos viver. A pergunta que fica é: você vai se dar a oportunidade de viver uma vida plena com Cristo nesse ano? De viver uma vida colorida, de desfrutar de todos os banquetes que há no cruzeiro. Vejam quantas ilustrações eu trouxe hoje, é para você entender o que significa plenitude. Você, irmão, irmã, você que está aqui hoje, você vai se dar essa oportunidade esse ano? Ou a sua vida cristã vai continuar preto e branco? Vai continuar um monte de pode ou não pode? Irmãos, tem coisas que o cristão pode e tem coisas que o cristão não pode, está muito claro na Bíblia. Mas a vida cristã não é só pode ou não pode. A vida cristã é liberdade em Cristo, é alegria no Espírito, é plenitude. Será que você vai viver mais um ano, irmão e irmã, vivendo só o básico da fé cristã? Vivendo só o superficial da fé cristã? Será que 2025, irmão, irmã, vai ser mais um ano mais ou menos? Um ano na média? Um ano medíocre? Medíocre é na média. É porque medíocre acabou ganhando uma conotação negativa. Mas medíocre é aquilo que está na média. Terminar 2025, deu para ir. Ou você vai se dar a oportunidade, você vai abrir a sua mente. Quando eu falo abrir a mente, irmãos, é começar a meditar na Escritura a respeito de todas as coisas que a gente tem pregado, participar daquilo que está acontecendo na igreja, buscar ao Senhor no seu individual, de um modo claro, e dizer assim: não, 2025 vai ser diferente. E não vai ser diferente por causa dessa empolgação que há no final. Há uma empolgação geral na virada do ano que é boa, mas a empolgação vai passar. Já está passando, acho, inclusive. Os primeiros dias já passaram aquela: 2025, os planos. Já vai passando a empolgação. Entenda, plenitude não é empolgação, não é entusiasmo. Plenitude tem mais a ver com constância. Tem mais a ver com manutenção. Plenitude. Como vai ser o seu 2025? É uma resposta que só você pode dar para Deus e que Deus vai esclarecer a você durante esses dias. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã. Nós queremos te agradecer pela tua palavra e pelo convite que ela nos faz nessa manhã. Viva uma vida de plenitude. Esqueça as cisternas rachadas. Esqueça o gasto com aquilo que não é pão. Deus, que essa manhã os olhos do teu povo estejam abertos, a consciência do teu povo. Eu não tenho condições, ó Deus, não há oratória, não há, ó Deus, inteligência humana que seja capaz de fazer o teu povo despertar para essa verdade, mas eu creio que o teu Espírito Santo, o Senhor está aqui nessa manhã. Eu creio que o Senhor está falando aos corações. Eu sou limitado, mas tu és todo poderoso, Espírito Santo. Desperta este povo, ó Pai. Desperta a mim mesmo, Espírito Santo.
para um entendimento mais profundo de vida cristã, que nos leve a deixar a vida cristã medíocre, mais ou menos, só do básico, e possamos então viver, Senhor, Espírito Santo, a complexidade, as cores, os detalhes, as nuances, os aspectos, tudo aquilo que está disponível para nós. Que aquele que tem vindo à mesa do Senhor e está comendo só feijão, possa ver que tem mais coisas. Que aquele que está vindo na mesa do Senhor e está tomando só água, possa ver que tem mais coisas no banquete. Que aquele que está comendo só arroz, possa ver que há mais coisas, há tanta coisa. O Senhor nos entregou tanta coisa, Jesus. Que o Senhor nos desperte nessa manhã, Pai, para que a Tua igreja entenda que todo o esvaziamento de Cristo, o tornar-se como um de nós, não foi em vão, ao meu respeito e ao respeito de cada um dos que estão aqui, cada um dos que estarão em cada programação ao longo desse ano. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós viremos agora participar da mesa do Senhor. A ceia é um ato solene da igreja, do povo de Deus, do qual devem participar todos aqueles que já professam a Cristo,